Olá, eu sou Marcelo Ronda e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da saúde mental nos processos de inovação. Quando eu abordo essa temática saúde mental, por ser médico psiquiatra, muitas pessoas acabam associando apenas a transtornos de ansiedade, depressão, dependência química, uso de medicamentos controlados. Não que isso não tenha o seu valor, mas esses assuntos eu prefiro deixar mais reservados para o ambiente de consultório, tratamento e aqui trazer situações mais práticas, mais simples, mas que afetam de forma direta e recorrente no ambiente de trabalho, nas relações interpessoais ou no relacionamento íntimo familiar. E para começar esse assunto, eu vou falar de um estudo que foi feito há um tempo atrás com diversos profissionais do mundo da área dos recursos humanos, falando sobre tendências no processo de atração e seleção de talentos para o mercado de trabalho. E das principais tendências avaliadas, 3 delas envolvem aspectos diretos da saúde mental: soft skills, flexibilidade no trabalho e também políticas anti-assédio. Se eu falar primeiro de soft skills, são habilidades que as pessoas desenvolvem ao longo da vida. Lógico, alguns vão ter mais facilidade, outros vão de uma forma muito intuitiva já meio que nascer sabendo, como se fosse isso, e outros vão ter que realmente ter um processo de autoconhecimento das próprias emoções, dos pensamentos, para conseguir mudar alguns comportamentos que vão gerar melhor desempenho nos soft skills. Então, se eu começar a falar um pouco disso, a primeira habilidade que se espera é a criatividade. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que seja naturalmente muito criativa, com muitas ideias, que realmente pensa que pode de alguma forma contribuir naquele ambiente de trabalho com essas inovações. Agora vamos imaginar que essa mesma pessoa tenha dentro dela uma insegurança, um medo e alguns pensamentos passam na mente dela. Poxa, e se eu falar uma besteira? E se eu falar algo que não faz nenhum sentido? E se eu falar algo que alguém possa fazer uma piada? Como é que eu vou ficar nesse ambiente de trabalho? Se essa pessoa tiver de uma forma automática esses pensamentos antes da atitude de falar, esse processo de criatividade dela vai ser reduzido. Por quê? Porque a pessoa até teria o potencial de colaborar com as ideias da empresa, mas não necessariamente ela vai se sentir confortável. Por quê? Por conta do medo de uma rejeição, de trazer algum prejuízo para a vida dela. Uma outra habilidade que se espera muito é a colaboração. Só que daí também depende de como a pessoa se sente naquele ambiente. Porque muitas vezes a pessoa até acha que é importante, gostaria de colaborar, mas se ela de alguma forma sentir que ninguém faz isso por ela, que ninguém está dando valor ao que ela sente, ninguém está oferecendo um auxílio quando ela necessita, talvez ela não consiga desenvolver esse sentimento de empatia pelo outro. Então, se ninguém ajuda ela, por qual motivo ela vai ajudar o próximo? O que também acarreta em prejuízo nas relações dentro do ambiente de trabalho. Persuasão, resiliência, não precisa nem falar que isso também diz muito respeito ao autocontrole, ao conhecimento de habilidades, mas também de limites, para que a pessoa consiga ter um ambiente mais controlado. Então, quando a gente pensa em soft skills, o que se espera é que a pessoa consiga se adaptar da melhor forma possível às adversidades daquele ambiente. Porque como a gente vive um processo de constantes mudanças, principalmente por essa questão da tecnologia, as pessoas que elas têm um modelo padronizado de funcionamento, que talvez até funcionavam até um tempo atrás, hoje talvez enfrentem dificuldade com toda essa dinâmica diferente. Então aquelas habilidades comuns de antigamente que eram valorizadas, que ainda continuam sendo, como uma formação de qualidade, a pessoa faz uma boa faculdade, faz cursos complementares, idiomas, tudo isso tem o seu valor. Mas se a pessoa não tiver também soft skills para aplicar no dia a dia e melhorar a produtividade e convivência com terceiros, já é um profissional que de alguma forma vai enfrentar dificuldades. A segunda delas diz respeito à flexibilidade no trabalho. Muitas pessoas desejam e até algumas empresas incentivam. Seja uma jornada de trabalho diferenciada, seja um ambiente de trabalho diferenciado, com home office, tudo isso. O porém é que, por mais que se busca mais produtividade, satisfação e bem-estar para os colaboradores, nem sempre aquela pessoa sabe lidar com essa flexibilidade. Por quê? Porque ela precisa fazer uma boa gestão do tempo e da energia dela. Nada adianta a pessoa ficar em casa trabalhando, economizando aquele tempo, o dinheiro que gastaria com o trânsito, mas se a pessoa não tiver a disciplina de acordar no horário, saber do comprometimento dela, saber de tudo que ela precisa fazer, porque isso pode gerar até mais sofrimento ou diminuir a produtividade do que aumentar o bem-estar da pessoa. Então, flexibilidade no trabalho sim tende a ser uma tendência, porém, cada pessoa precisa identificar quais vão ser as dificuldades e as vantagens desse processo de flexibilidade.
A terceira diz respeito a políticas anti-assédio. E aí vale a pena pensar tanto a pessoa que sem querer, sem a intenção de causar mal a um terceiro, acaba sendo acusada, poxa, você está me assediando, não gostei da forma como falou, porque às vezes a pessoa não sabe se comunicar de uma forma diferente. E aí também vai envolver realmente esse processo de reconhecer que às vezes uma forma que para ela pode ser uma brincadeira, que pode ser algo super tranquilo, para outra pessoa acaba sendo uma humilhação, uma ofensa, uma exposição desnecessária. Então, quando a gente fala de políticas anti-assédio, realmente a gente precisa levar informações para que as pessoas reconheçam quais atitudes elas têm, ou apenas uma fala diferente, que podem gerar sofrimento em um terceiro. E quem sofre com esse ambiente de mais tensão, de assédio, também precisaria tentar identificar quais são as formas que o outro se comunica para tentar não levar para um lado pessoal, porque às vezes é uma forma diferente, não se a gente for analisar a forma ideal, mas que não tem a ver com a intenção de julgar, com a intenção de criticar, com a intenção de humilhar. E aí quando a gente trabalha nas duas frentes, tanto de quem tem a atitude que é vista como ruim pelos demais, tanto que quem sofre, para tentar analisar o porquê que essa pessoa tem essa atitude, a gente consegue também criar um ambiente melhor, mas que está muito ligado à questão de saúde mental. E quando eu falo dessa questão de saúde mental, nessas tendências, isso é o que se avalia hoje. Mas toda aquela questão de antigamente, lidar com metas, tomadas de decisões, com colegas de trabalho, dos mais diferentes perfis, esses são desafios que sempre existiram e provavelmente vão continuar existindo para sempre. Então, quando a pessoa entende melhor o funcionamento dela, tanto em relação a próprios pensamentos, as crenças, fatores culturais, como em relação ao julgamento que ela faz dos outros, sem ter aquela intenção de causar o mal, mas que naturalmente a pessoa julga todo mundo, se a pessoa tem essa consciência, já é um primeiro passo para tentar mudar o que realmente hoje não está trazendo bons resultados naquele ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de saúde mental, a ideia aqui não é falar sobre doenças, mas é trazer informações que, às vezes, pequenos ajustes no pensamento, na forma como a pessoa lida com as próprias emoções, podem gerar grandes resultados na busca de aperfeiçoamento, produtividade para cada profissional. E se você percebeu que realmente ou você enfrenta essas dificuldades ou tem a dificuldade com alguém da sua equipe, assista as próximas aulas que eu vou abordar de forma mais aprofundada o que pode ser feito nesses cenários, como que a gente pode ajustar, pensando sempre em elevar o grau de satisfação e bem-estar dos colaboradores e, por consequência, a produtividade no ambiente de trabalho.